Boa noite então a todos os amigos, aos ouvintes aí do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos aqui nessa quarta-feira para refletirmos, fazer uma reflexão de uma égide, de um ponto de vista espírita, sobre um pequeno versículo do nosso mestre. O versículo é de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse versículo faz parte do Sermão do Monte, e Jesus, como o maior pedagogo que já tivemos, e nunca teremos alguém como ele, como um professor que realmente não precisa estar em uma academia ou uma escola para ensinar, mas ele ensina em todo lugar onde ele estava ensinando. Mas ele não utilizava apenas de uma forma para ensinar. Ele utilizava de todos os meios possíveis, não dele, mas dos que os ouviam, tinham a capacidade de lhe entender. O que eu quero dizer com isso? Que ele baixava a sua grandeza de acordo com aquele que o ouvia, Esse é o grande mestre, é o grande professor. Não é aquele que quer mostrar que sabe, é aquele que quer passar o que sabe e da forma simplificada que o ouvinte possa entender. Então Jesus ensinava através de sermões, através de parábolas. Ele ensinava na maior parte das vezes através do exemplo, ou não apenas na teoria, mas na prática. Ele vivenciava tudo aquilo a qual ele nos dizia, tudo aquilo a qual ele nos falava. Por que eu falo nos falava? Porque ele não falou apenas para aqueles poucos que estavam à sua volta, para a época multidões, mas dentro dos espíritos encarnados e desencarnados que vivem no orbe terreno, aquela multidão não significava nada dentro desse todo, Se estávamos dentro da lei da reencarnação, na carne naquela época, no mundo espiritual, não importa. O que importa é que Jesus falava a nós. Então, quando a gente vai estudar um texto, para compreender esse texto bem, a gente precisa passar por algumas etapas. Uma das etapas é quem foi que escreveu o texto. Então, a gente sabe que foi Jesus, mas não é simplesmente saber o nome. A gente precisaria se aprofundar um pouco em quem era esse Jesus, Por mais que as religiões na grande maioria do Brasil se dizem cristãs, segundo o censo, aí 88%, junto com os espíritas, muita pouca gente acaba podendo dizer que realmente conhece ao Cristo. Porque se passaram 2000 anos e muitos dos seus ensinamentos acabaram cobertos nesses séculos, que acabaram em sequência e sendo absorvido pelas religiões e misturada com algumas outras culturas, Então, o que a gente precisaria fazer? Pegar o Cristo, pegar os seus ensinamentos que foram ditos através dos apóstolos, que ele não deixou nada escrito, e estudar também o povo de Israel, estudar sobre os judeus, para daí a gente começar a compreender quem era Jesus, Começar a compreender um pouco mais e chegar no ponto de dizer, você acredita realmente em Jesus? Dizer, não, eu tenho certeza de Jesus, Os pergaminhos do Mar Morto, descoberto aí no final do século XX, eles nos trazem um ponto histórico de referência e certeza de que Jesus existiu. Porque aqueles pergaminhos, mesmo na maior parte sendo textos apócrifos, eles não foram corrompidos por esses 2000 anos. Eles estavam muito tempo lá guardados. Então, dá para saber que não foi algo inventado, Que são várias fontes da onde vêm as escrituras do Messias, Então, falando um pouco em quem escreveu, então para compreender o texto, quem escreveu? Jesus, ok. Quando ele escreveu? Há 2000 anos, ok. Ele não escreveu, ele falou e foi escrito, ok. Mas há 2000 anos. Por que eu preciso saber isso? Não adianta só saber a data. Como vivia o povo naquela época?
Qual era o contexto? Como eles viviam? Qual era a sua cultura, né? E o exemplo também, além desses dois, quem escreveu, quando escreveu, para quem ele escreveu. E em quarto, para quê? O que ele queria, né? Então a gente tem aqui um dos seus ensinamentos: os mansos herdarão a terra. E se a gente conseguir entender um pouco quem é Jesus, como ele vivia na época, ele era judeu, por isso que precisaríamos estudar a cultura judaica, principalmente antiga, né? E esse povo judaico, ele vivia subjugado na época pelo Império Romano. Era o Império Romano, que havia um crescimento muito grande econômico e bélico, subjugava muitas regiões e povos, ele era a maior potência daquela época, permitindo que o povo subjugado pudesse ter a sua cultura, a sua religião e a sua economia, mas eles eram obrigados a pagar tributos a Roma. Então, esses tributos eram muito altos e esse povo acabava sofrendo porque não havia retorno do governo para eles, né? Então, essa questão da falta de retorno de recursos para esse povo que já havia sido subjugado também pelo povo do Egito, né? Libertado ali por Moisés, peregrinou 40 anos no deserto, né? Ele tem uma história bastante árdua. E eles esperavam que um Messias vinha lhes salvar. Que o Messias vinha salvá-los dessa subjugação e colocá-los diante realmente na Terra Santa, mas aonde era seu lugar de direito, como sendo os escolhidos por Deus. E uns acreditavam, dentro de algumas profecias, que esse Messias era um Messias que ia salvá-los pela guerra, pela violência e pela subjugação. Ou seja, ele iria igualar e superar o setor bélico de Roma e assim vencendo Roma, justamente como na época o grande rei Davi, dito pelos judeus, né, também havia conseguido dar uma conquista para esse povo de Israel e uma união. E uma outra linha acreditava então que o Messias seria um Messias pacificador. E aí a gente já começa a entrar então no nosso tema, né? Porque muitos esperam até hoje alguém que venha nos salvar. E alguém que venha nos salvar de uma forma muitas vezes brusca, com violência, né? E a gente começa às vezes querendo defender o certo e a verdade, também carregar e erguer a espada, esquecendo que o próprio mestre disse a Pedro, um pouco antes de ser preso, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então a gente acaba esquecendo, ou até nem sabe, né, de muitas mensagens do Cristo e se diz cristão. Mas o que será que Jesus, no seu aspecto mesmo, ele veio fazer aqui no planeta Terra, né? Qual será que era o seu objetivo central? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Jesus, chegando a Jerusalém, logo ele é percebido como sendo um galileu, e um sacerdote chamado Hanã vai até ele e diz: Galileu, que fazes aqui em Jerusalém? E Jesus responde: passo por Jerusalém procurando implantar o reino de Deus. E o sacerdote ele diz: reino de Deus? O que vem a ser isso para ti? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então aqui no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, Jesus diz que ele vem à Terra para implantar o reino de Deus. E que esse reino de Deus, ele é a obra divina no coração dos homens. E ele completa dizendo que essa obra não pode ser exterior, que essa obra tem que ser interior. Ou seja, ninguém vai ser salvo por Jesus, mas nele nós encontramos as ferramentas para que possamos nos melhorar e assim seguir adiante, de uma forma lúcida, lógica e quem sabe sermos também herdeiros da terra, que vamos deixar isso mais para o final. Nós temos aqui também no livro Boa Nova uma reflexão de Jesus. E ele diz assim, falando sobre o que fizemos na terra, né? Então Jesus vem querer implantar o reino de Deus no coração dos homens. Mas o coração dos homens, muitas vezes, ele está fechado à obra divina. E por que será que ele está fechado?
Por que será que a gente não consegue abrir o nosso coração para a gente trabalhar esse aspecto divino no nosso próprio ser e fazendo assim uma terra nova em mim antes da própria terra? E diz assim o Cristo: não acheis enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Não acheis enorme os tributos que o mundo exige daquele que se apega aos gozos e riquezas terrenos? Jesus está fazendo uma pergunta, né? Será que a gente acha? Ou será que a gente não acha enorme esse tributo? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir lealdade ao coração? Então aqui Jesus completa dizendo, se o mundo pede tanto, ele está afirmando que o mundo pede. Deus não poderia pedir um pouquinho para a gente? E se a gente não acha muito esse tributo, onde é que é esse tributo? A gente não está falando agora de imposto de renda, de IPTU e PVA. Vamos pensar no tempo como sendo algo, né? O tempo, na realidade, é algo que não existe, porque o tempo ele é sempre o agora, né? O que a gente tem por tempo é uma mecânica utilizada por cronômetro, por relógio, de acordo para medir ciclos planetários do mundo que a gente vive. Mas a gente vai viver sempre este momento, sempre o agora. O passado não existe mais e o futuro nunca vai existir. Então a gente está sempre no agora. E dentro desse tempo, só que a gente precisa ver ele como sendo algo limitado. E porque mesmo ele não existindo, assim por se dizer, ele é limitado. Como limitado? Um dia tem 24 horas, ok? Uma semana, 7 dias, um mês, 30 dias. Né? Um ano, 12 meses. Agora, em limitação, qual é o tempo desse presente? Porque o nome já é presente, viu? O tempo dado que é o agora é um presente. Então, por quê? Porque é o maior presente que a gente tem, é o momento, é o agora. E dentro desse presente, desse tempo, quanto é o tempo que eu tenho de experiência física nesta existência? Eu não sei o meu tempo. Vocês não sabem o tempo de vocês, Deus sabe. E Ele não vai dar aviso prévio. Quando acabar, simplesmente, Ele diz, volta. Deixa aí tudo que não te pertence. O que é que não nos pertence? Tudo que é material. O corpo é material. Quando a gente nasce, a gente veste, como veste uma roupa. Mas eu sou um espírito, que já tive muitas existências e terei muitas mais dentro da lei da reencarnação. Tive um princípio criado por Deus, mas nunca terei fim. E aí, tudo que é de matéria, a gente deixa aqui. Carro, roupas, veículos, posição social feita em cima da matéria, né? Tudo isso a gente vai deixar. Então, dessa matéria, não é que a gente não precise se dedicar a ela. Não é que a gente não precise buscar ter conforto, ter segurança, ter lazer, sabe? Mas, quando eu coloco o meu objetivo central da minha existência nisto, o que vai acontecer? Eu vou acabar voltando e de repente vou chegar lá nu, despido. Porque o meu tempo que eu tinha, eu me dediquei a pagar tributos totalmente ao mundo material. E daí não me sobrou tempo para quê? Para a obra divina no meu coração. Então a gente poderia pensar nesse gerenciamento. Que não é que eu não deva me esforçar, dedicar, porque o principal não é o mundo espiritual agora. O mundo espiritual é um, o mundo físico é outro, e os dois são inteiramente necessários. Como uma charrete com duas rodas. Então eu preciso das duas para ir adiante. Agora, se eu quiser botar apenas uma roda nessa charrete, ela vai ficar girando, ela não vai andar. Então a gente precisa ter um equilíbrio e é uma das coisas que nos falta hoje. E aqui vamos seguir a reflexão de Jesus dizendo assim, aqui é do livro Há 2000 anos, no capítulo 6, e hoje ainda eu estava com isso aqui para ler para vocês,
A gente tem uma rádio nova aí, né? Rádio A Caminho da Paz. E nessa rádio, todo dia eles têm uma radionovela, e justamente está passando há 2000 anos. É 9h16 hoje começou essa. E no capítulo de hoje era justamente o capítulo 6. Essa parte que eu trouxe aqui para vocês. Essa parte aqui é assim, ó. Jesus já havia desencarnado, sido crucificado, e os primeiros cristãos que levaram a sua filosofia adiante, ali presos pelo Império Romano naquele momento, estavam nas masmorras e foram condenados à morte, justamente por serem cristãos. Antes disso, lhe eram perguntados: vocês renegam esta loucura do carpinteiro? E aí vocês podem estarem livres. E eles preferiam morrer do que negar a verdade. Parece um pouco ilógico, né? Mas é que aquelas pessoas dos 3 primeiros séculos foram os verdadeiros cristãos. Porque eles não tinham dúvida alguma de que Jesus realmente passou pelas portas da morte, voltou, venceu, exemplificou o que ele disse, que a morte não existia. E esses então tinham força para dar valor mais à vida futura do que até à vida física. Vivendo aqui, sim, mas naquele momento com uma necessidade do martirológio. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Mas quem sabe, pelo menos manter o nosso equilíbrio espiritual quando outros nos apontarem dizendo que a gente está esquisito, dizendo que a gente está muito evangélico, ou que a gente não sabe mais se comportar às vezes na comunidade. Quando a gente começar a querer criar mudanças, nós vamos ser apontados. E muitas vezes a gente prefere voltar atrás do que seguir com a verdade. Esses cristãos, eles seguiram com a verdade mesmo perdendo o corpo. Por feras, por flechas envenenadas, por fogo. Mas quem os recebe é o próprio Cristo. E ele lhes faz um discurso. E essa aqui é apenas uma parte que diz assim, ó: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. E todos que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Jesus aqui está fazendo uma afirmação que vai chegar o tempo que a Terra, todos os progressos que a Terra fez, ela vai estar usando para o extermínio, para a miséria e para a morte. Ou seja, um mundo competitivo. Um mundo que o setor bélico é o setor de maior poder aquisitivo, que laboratórios estão mais interessados em valores dos medicamentos adquiridos do que a própria cura, que o comércio é algo desenfreado, loucura, onde diz que para você vencer na vida você tem que comprar e ter. E a gente acredita nisso como um monte de zumbi hipnotizado. Então Jesus está dizendo que isso vai acontecer. Se ainda é para piorar mais do que já está, não sei. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. E quando isso acontecer, ele vai dizer o quê? Que ele vai vibrar a luz sobre a gente, mas que apenas alguns, apenas uma parte irá perceber isso, ouvirá as vozes deles. E quem seria essa parte? Por que seria assim? Quem serão esses? Segundo Mateus, os mansos. Nós temos aqui também, numa parte de Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que vai fazer bem de acordo com essa nossa reflexão aqui. Às vezes parece que eu estou fugindo do tema, mas eu estou tentando fazer uma reflexão. Qual é o tema? Os mansos que herdarão a terra. Esse é o tema. Então a gente está tentando refletir como ser manso nos dias de hoje, né? E aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 140, Emmanuel vai comentar uma passagem evangélica e vai dizer assim: é chegado o instante de se retirarem
os que permanecem na Judéia para os montes, dos ideais superiores. É indispensável manter-se discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstruirão o edifício da vida. Emmanuel comenta aqui que nesses dias chegados, dentro do contexto que aqui a gente está lendo apenas uma parte, é necessário que a gente mantenha os ideais superiores, que a gente mantenha o equilíbrio em servir o próximo, em estar aqui para servir e não para ser servido, em que a gente possa sair do egocentrismo, acreditando que o mundo gira em torno de mim, como até 1600, do século 17, entendia-se que a Terra era o centro do universo e que tudo demais girava em torno de nós. Hoje a gente sabe que a Terra não é mais o centro do universo. Quantos foram mortos e queimados, como Giordano Bruno, por discutir esse assunto? Só que a gente vive de outra forma, acreditando que o mundo gira em torno de mim. Isso chama-se egocentrismo. E isso é visto em todos os setores. Dentro da empresa, dentro de casa, dentro dos centros espíritas. Como eu posso ver se eu sou um pouco assim? Eu posso perceber que se alguém não me olhou bem num dia, não me disse um bom dia, não disse um oi, eu já fico de mal. Eu já vou lá comentar com o outro, nossa, a pessoa lá é muito ranzinza, nem me cumprimentou. Eu nem sei o problema que aquela pessoa teve todo, para estar de repente introspectiva. E a gente vê muito disso, infelizmente, a gente às vezes faz isso. Então a gente tem que sair desse egocentrismo e ir para as noções superiores. Jesus também diz no Boa Nova o seguinte: ouve, nos dias de calma é fácil provar a fidelidade e confiança. Nos dias de calma é fácil provar. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Então, nas horas mais difíceis é que nós temos que dar o nosso labor. Porque Jesus, na construção do reino da terra, ele não veio dizer que ia ser fácil, que esse trabalho divino no coração dos homens ia ser um caminho de flores numa primavera. Olha o que ele disse, no Boa Nova também. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é meu gozo, o sofrimento é meu cálice, mas meu espírito se ilumina na sagrada certeza da vitória. Na sagrada certeza da vitória. Então quem quer ter a vitória agora, infelizmente, você não vai alcançar. Não é que você não pode ser alegre agora, tem que ser alegre agora. A felicidade não é desse mundo, a felicidade é do espírito. Ela pode ser vivenciada agora, mas ela está atrelada às conquistas do espírito. A alegria é desse mundo e nós temos que nos alegrar por elas. Mas o trabalho, quem quiser gerar mudança, se modificar, começar a sair da zona de conforto para se melhorar, pode ter certeza que não vai ser fácil. Não vai ser algo que nós podemos dizer: eu comecei a frequentar uma casa religiosa e meus caminhos se abriram. Não, não vai ser isso. Justamente, talvez ali vai ser onde você vai ter mais dificuldade, mas é onde você precisa persistir. E por que persistir? Todo mundo sabe que está na Bíblia que vai haver um juízo final. Mas esse juízo final não vai ser assim, um dia nós vamos acordar e vai vir alguém e dizer, é o juízo final. Vai ter um cataclismo, vai ter aí essa pandemia e tudo vai se mudar. Não é assim.
É paulatinamente, é gradativo, só que nós estamos vivendo isso. O que a gente entende o Espiritismo por juízo final? Transição planetária. Estamos passando o momento de transição. Ela começou 100 anos antes da codificação espírita, 100 anos antes. Em 1757, a partir dali, quando foi começado o planejamento da vinda do Consolador Prometido, ela vem se potencializando e agora a gente está numa fase já há algum tempo mais apurada dessa transição. Ela iria, segundo Emmanuel, que está no Pinga Fogo, está isso no YouTube, ele responde que ela se dará por volta de 2057, por volta, segundo Emmanuel, Chico Xavier está no Pinga Fogo, pode digitar ali e ver realmente o Chico falando isso. Então ela fecha 300 anos de ciclo planetário. Não seria justo apenas uma geração que está na Terra passar pelos tormentos. Não seria justo. E todos os outros espíritos, né? Então a gente está passando agora por um processo muito ameno ainda, muito pequeno, dentro do que a gente percebe. Ah, vai demorar para vir uma nova fase dessa? Não sei. Vai vir? Vai. Como vai ser? Não sei. Como vão passar? Depende de nós. Mas quem vai passar e quem vai herdar o novo mundo? Os mansos. O que nós estamos fazendo agora? A separação do joio e do trigo. Como você separa? Você pega uma peneira, um exemplo para separar qualquer coisa. E agora nós estamos fazendo o quê? Peneirando. Jesus está colocando as pessoas à prova. E como ele bota a prova? Mandando circunstâncias para nós exercitarmos a paciência, a caridade. A caridade está faltando muito agora. E nessa reflexão, já buscando para o final, aonde eu vejo que estamos muitas vezes errando? Diante de diferenças de ideais, diferenças de ideia. Eu vejo muitas pessoas saindo do seu eixo de equilíbrio e sendo agressivo com o seu irmão. Cristãos sendo agressivo com cristãos. Isso é o mesmo fato quando a cruzada erguia uma cruz, com uma espada, uma cruz numa mão, uma espada na outra, e ia cortando cabeças, em nome de Jesus. Então, como eu posso defender Jesus se eu agredir o meu próximo? E essa agressão, não estou falando fisicamente, estou falando verbalmente. Eu estou falando de palavras. Se eu estiver com a verdade e eu for agressivo com o meu próximo, com aquela verdade, eu não sou esse manso que vai herdar a terra, infelizmente. Então, como eu, Edson, ainda não consigo, muitas vezes, segurar o meu ímpeto, ainda o meu instinto, o que eu faço? Eu me afasto. Me afasto das discussões a qual não me vai construir. E prefiro manter-me, então, de acordo com algum ambiente onde eu possa colaborar. Falar de Jesus, um ambiente religioso, né? E me afastei do meio, vamos dizer assim, das visões políticas. Porque elas mudaram-se mais para a defesa como de um time de futebol do que na busca do que é melhor para a sociedade. Então o que eu faço em exercício para tentar me manter manso é me afastar, né? Eu sei que nem todos podem se afastar, muitos terão que levar à frente, mas se eu já sei disso tudo, mais será cobrado a quem mais foi dado. Quanto tu mais saberes, mais a tua consciência te vai cobrar. Então, a gente possa refletir pelo menos em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não importa a religião que eu seja, não importa o partido que eu seja, não importa a sexualidade que eu tenha, a opção sexual, não importa a idade, não importa a raça.
Ele diz assim: fora da caridade não há salvação. Só que a caridade, ela é muito ampla. Paulo diz assim: mesmo que você doar todos os teus bens aos pobres, mesmo que você entregar o teu corpo a ser queimado em nome de Jesus, se não tiver caridade, não há salvação. O que é a caridade então, né? É aquilo que a gente faz por amor, sem esperar, sem expectativa. E há uma passagem evangélica que para mim isso abre muito, porque se eu estou falando aqui para vocês, não é para vocês, é para mim. Eu necessito de escutar isso. E essa passagem diz: a caridade moral é uma das maiores caridades. E o que é a caridade moral? Calar-se quando um mais tolo fala. Tá essa palavra no Evangelho. Calar-se quando o mais tolo fala. O que quer dizer? Quer dizer que se eu não me calar, vou gerar discussão e eu vou estar sendo mais tolo. Então vamos nos afastar das discussões pueris, que não nos levam a nada, que só nos leva a defender o nosso ego, né? Vamos tentar lembrar do bom senso do mestre leonês, Hippolyte Léon Denisard de Vail, conhecido Kardec. Em todas as suas obras, em 12 anos de revista espírita, 144 volumes, ele nunca dedicou uma frase a defender-se, mas nunca se eximiu em defender a doutrina de Jesus. Então, meus amigos, peço desculpas se de repente ofendi alguém, mas falei de coração e de sentimento, e sei que Jesus está no leme desta nau chamado Terra, mas cabe a nós dizer a Ele aonde Ele quer, aonde nós queremos que Ele nos leve, né? E uma pequena frase ainda, que poderíamos botar como sugestão na nossa prece, a prece da noite ou da manhã, mas que pudéssemos fazer e dizer a Jesus: Mestre, o que tu queres que eu faça para ti? Ele vai nos pedir. Se nós fizermos de coração, não importa a evolução que temos, Ele vai nos pedir. Alguma coisa Ele vai nos solicitar. Então estejamos de olho, mente e coração aberto para esperar essa resposta e poder agir em nome dele. Nosso boa noite e muito obrigado.